Bom dia, crianças. Vamos hoje para a nossa aula de história, né? Vamos fazer a correção lá na página 41. O conteúdo dessa atividade é indígenas, né? Vocês fizeram a leitura lá na página 39 e 40 e responderam as questões. Você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica as imposições dos portugueses logo ao chegarem à colônia? Por quê? Essa resposta aí é uma resposta pessoal, né? Mas como sugestão de resposta, a gente poderia botar mostrar os indícios e a não aceitação das imposições portuguesas à cultura, né? O índio já tinha sua cultura, os portugueses chegaram e para eles não foi fácil aceitar, né, mudar a cultura deles e aceitar a cultura dos portugueses, né? Então teve a não aceitação das imposições portuguesas na cultura, né? Na cultura de quem, gente? Na cultura dos índios que já moravam, né, no Brasil, que antes não tinha esse nome, né? As terras que os portugueses descobriram. Segunda, dê a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegavam? Aí você vai colocar, os indígenas habitavam o Brasil quando os portugueses chegavam. Letra B. Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na exposição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Era a de escrivão. Qual foi a nação que chegou ao Brasil em 1500 e estabeleceu contato com os indígenas? Foi Portugal. Letra D. O que era muito diferente entre portugueses e indígenas? A cultura, né? A cultura era muito diferente. Letra E. Qual o nome da moradia dos indígenas? O nome da moradia dos indígenas é Oca. Terceira. Responda as seguintes perguntas. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? No ano de 1500, né? B. Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? O escrivão da expedição, Pero Vaz de Caminha, escreveu a carta. Letra C. Além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? Os padres jesuítas também escreveram relatos. A quarta. Marque apenas as alternativas que indicam o costume dos povos indígenas dos tempos do contato com os europeus. Então você vai marcar: pintar os corpos, viver em ocas. Só esses dois: pintar os corpos e viver em ocas, né? Então você vai marcar. Você vai marcar aqui, ó. Esses 4 quadrinhos, você vai marcar o primeiro e o terceiro, tá certo? Na quinta, marque a alternativa correta. O pajé é um sacerdote. Aí você vai marcar, sim, para os indígenas o pajé é o sacerdote. E a última também você vai marcar, o último quadradinho, que é os jesuítas escreveram relatos sobre os indígenas brasileiros. Você vai marcar aqui também esse último quadradinho, tá bom? Na sexta questão, complete a cruzadinha com as informações. Habitantes do Brasil em 1500, aí tem aqui, letra A. Quem eram os habitantes? Os indígenas, né? Letra B. Nome de uma fruta considerada pelos indígenas. Banana, né? Que até hoje a gente tem essa cultura de comer banana, né, gente? Curandeiro da tribo. Quem era que receitava os índios? Quem medicava os índios era o pajé, que é chamado curandeiro.
Líder que orienta a tribo é o cacique. Aí você vai botar essas palavras lá nos quadros para formar a cruzadinha. Complete as frases abaixo corretamente. Alguns indígenas moram em casas chamadas ocas. B. As ocas reunidas formam a aldeia. C. Muitas famílias indígenas reunidas formam uma tribo. Letra C, né? Aí na 8ª questão, pesquise e responda o significado das palavras indígenas. Aí tacape, tá aqui, uma arma, né? Segundo, cocar, enfeite ou endorno de penas. A lança também é uma arma. A oca é a casa dos índios, né? E o maracá, o maracá é um instrumento musical. A 9ª questão, pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia. Pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia pode ter. Então, gente, eu botei aqui sugestão de resposta, mas vocês podem até colocar outra coisa. É resposta pessoal, né? Então, a diversão deles o que é? Subir em árvores, nadar nos rios e ouvir histórias. Quem é de vocês que gosta de ouvir história, né? Peçam para os pais de vocês contarem histórias para vocês, né? Tem histórias bem interessantes. Na 10ª, leia as palavras do quadro e complete corretamente as lacunas do texto. Aí você vai ler, as palavras são cerimônias, indígenas, corpos, pintavam, natureza, sementes, trituradas, urucu, caldo e avermelhadas. Aí você vai completar. As cerimônias são rituais de extrema importância para os indígenas que, em dia de comemoração, pintavam seus corpos com uma tinta encontrada na natureza. Essas respostas estão todas aqui, viu, gente? Eu estou lendo, mas as respostas estão aqui no quadro, certo? Mais especificamente extraída de sementes da mata, sementes da planta urucu. Estas, quando são trituradas, liberam um caldo de cor avermelhada. Gente, esse urucu, o povo dizem que é aquela plantinha de onde a gente faz o coloral, né? Vocês veem que o coloral tem uma cor bem avermelhada, né? Faça a correspondência entre o grupo e suas responsabilidades. A, mulheres. B, crianças. C, homens. Então, são responsáveis pela colheita e pelo plantio. As crianças, né? São responsáveis pelos trabalhos mais pesados, como caça e pesca. Os homens, letra C, são responsáveis pela comida. Então, vai ser as mulheres. A sequência vai ficar assim, ó, B, C e A, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Olhem lá na plataforma o que vocês têm que fazer, tá bom, crianças? Tchau!